Programa GPS Rural auxilia pecuaristas a se proteger dos criminosos. No quadro Temática, presidente do Sicoob Central analisa a indicação de colato para a Secretaria da Agricultura. E continuaremos a mostrar o Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz da Epagri, de Itajaí, Santa Catarina. Previsão da safra de verão 2022-23 traz boas perspectivas de produção e de produtividade. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescoop Nacional, somos Coop em Santa Catarina. E na comemoração dos 23 anos do programa de TV Oeste Rural, a quem cumprimentamos, recebemos uma reportagem sobre o GPS Rural, implantado no interior de Chapecó para auxiliar os pecuaristas a se proteger dos criminosos. Vamos acompanhar. O código da fazenda do seu Inácio Machado está em uma placa na encruzilhada e bem visível, a cerca de 150 metros da propriedade, para orientar os policiais pelo GPS e facilitar o atendimento em caso de chamada urgente. Usamos também nosso GPS e chegamos fácil na bela sede da propriedade, até um pouco antes do seu Inácio, que foi recebido efusivamente por um outro serviço de segurança, seus 4 cães Border Collie. Sempre assessorado pelos cães da raça inglesa, já o esperávamos para a entrevista junto às mangueiras, galpões, troncos e balança, na companhia do capataz Dirceu Fortes, que toma conta dos animais pulos e cruzados das raças Charolês, Angus e Nelore. Seu Inácio orgulha-se ao contar que adquiriu a fazenda há mais de 14 anos e que havia muita coisa por fazer, principalmente controlar a grande infestação de cobras que havia na propriedade. Hoje, ele pode receber os amigos sem medo de passar vergonha, confessou. E diz que a segurança não tem preço, referindo-se ao sistema implantado na propriedade. Muito importante porque cada dia a gente tem que ter mais segurança na propriedade e já aconteceu os casos aí de a gente pensar na polícia, sempre precisa mesmo, mas agora foi muito importante isso aí. E graças à união da fazendeirada, né? E união, isso aí tanto faz bem para todos, quem tem os produtores, coisa que tem mais segurança, mais garantia da propriedade. Isso é muito importante. Porque a polícia tem cadastrado a nossa propriedade, acontecendo qualquer coisa aqui, nós podemos ligar, eles já sabem o endereço certo para chegar com mais agilidade. Agora aqui para nós aqui foi muito importante isso aí. E cada dia nós, produtor, temos que ter... Eu acho que o pessoal tem que olhar para nós e dar mais segurança. Então, nós queremos aqui agradecer a SAC, né, que foi quem trouxe, né, esse programa e nós estamos apoiando, né? E temos que agradecer realmente a SAC e só apoiar, né? E fazer com que ele realmente ele abranja o maior número possível de propriedades, né? E que de fato atenda daí então a necessidade da polícia militar, né? Dos bombeiros, do SAMU, né? Que também vão se utilizar dessa ferramenta para ter mais rapidez, né, nos atendimentos aos produtores rurais, né, em caso de emergência, tanto emergência policial como emergência na área de saúde, né? Essa necessidade de patrulhamento em áreas rurais para que reduza a questão de crime só vai funcionar se o produtor rural for o nosso aliado. Nosso Estado-Maior está levantando esses dados de volumes de ocorrências e os municípios onde elas estão acontecendo com maior frequência para que, com base nesses estudos, nós consigamos ter planos pilotos com metodologias de atuação, ver se eles realmente dão resultado e, a partir daí, desenvolver essa metodologia para o restante do Estado. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo.
Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E vem chegando por aí o presidente do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rui Schneider da Silva vai comentar hoje sobre a indicação de Valdir Colato para secretário da Agricultura de Santa Catarina. Minha gente, recebemos a informação que o novo governador Jorginho Melo acatou a indicação do ramo agropecuário que havia indicado o ex-deputado Valdir Colato para a pasta da agricultura. Eu acho que o setor de agricultura terá muito a ganhar, porque o ex-deputado Colato tem uma larga experiência na parte agrícola, na parte pecuária, e também atuou fortemente lá em Brasília, inclusive na OCB, tratando de assuntos ligados à nossa área. Na área, digo nossa área porque é a área que o Cicobi atua diretamente. O Cicobi hoje é o segundo maior emprestador de recursos agrícolas no estado de Santa Catarina. E com nossos mais de 1.300.000 associados, nós precisamos sempre do apoio do governo, tanto estadual quanto federal, nas causas ligadas à agropecuária. Portanto, ficamos muito satisfeitos e esperamos e desejamos que o ex-deputado Colato, que assumirá a pasta da agricultura, tenha uma exitosa administração frente àquela pasta, que, por certo, todo o estado de Santa Catarina, todos os agricultores ligados, agropecuaristas ligados à área, terão a ganhar com a sua administração, que nós temos certeza será das mais exitosas. Muito obrigado. E agora veja o que teremos no próximo bloco. Continuaremos a mostrar o Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz da Epagre de Itajaí. Previsão da safra de verão 2022-23 traz boas perspectivas de produção e produtividade. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa.
As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Você pode escolher consumir de uma forma mais consciente. Você pode escolher produtos e serviços que trazem impactos positivos para a sociedade. Escolha o Coop. Onde tem Somos Coop, tem um país melhor. Vários momentos históricos marcaram o cooperativismo de trabalho brasileiro. E vale destacar alguns deles. Em 1932, um decreto-lei definiu o cooperativismo de trabalho. Em 1971, foi instituído o regime jurídico das sociedades cooperativas. Já em 1994, foi reconhecida a inexistência de vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa, e entre cooperado e tomador. Em 2003, foi criado o Movimento Nacional de Valorização do Ramo Trabalho e, no ano seguinte, foram consolidados os critérios para a identificação da cooperativa de trabalho. Ainda em 2004, foi apresentado um projeto de lei para trazer ao mundo jurídico a definição de cooperativas de trabalho e diretrizes para a relação cooperativa-cooperado. Ao longo de 8 anos, o projeto tramitou na Câmara e no Senado. Após intensa mobilização do movimento cooperativista, o projeto foi aprovado em ambas as casas legislativas. Em 19 de julho de 2012, finalmente foi sancionada a Lei do Cooperativismo de Trabalho. 10 anos se passaram. Muitos desafios foram vencidos, mas alguns ainda persistem, como as dificuldades de cooperativas em participarem de alguns processos licitatórios e a falta de regulamentação da lei. De toda forma, o futuro é promissor. É hora de comemorar esse marco e trilhar novas conquistas para o cooperativismo de trabalho brasileiro. O cooperativismo é para todo mundo. Pro mestre zen, pro jogador de basquete, pro malabares, pro economista, pra bailarina e pra todo mundo do grupo do Zap. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. Deu para ver que é para todos e para você também. E para formar uma cooperativa, basta seguir 5 passos. E lembre-se, estamos aqui para te ajudar durante todo o processo. Para começar, reúna um grupo de pessoas com interesses econômicos comuns. Fique atento ao número mínimo que é preciso para a formação da cooperativa. Depois, crie um plano de negócios. Em assembleia, defina regras, estatuto e outros assuntos essenciais. Formalize a cooperativa e pronto. Agora é só começar o trabalho. Vem com a gente. Juntos somos mais fortes. Acesse Somos Coop e saiba mais. E agora vamos continuar a mostrar o Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz Irrigado da Epagre, Langem, que fica na Estação Experimental de Itajaí, Santa Catarina. Antes de ser lançada uma variedade de arroz, milhares de plantas são testadas no campo e no laboratório. A empresa Epagre conta com uma equipe de pesquisa experiente e equipada com equipamentos de ponta para garantir o melhor arroz na lavoura e no prato do consumidor. Então assista com a gente a segunda parte desta reportagem do programa de TV SC Agricultura. Das milhares de plantas que nós temos no campo,
no nosso fluxograma de melhoramento, elas são resultantes, na verdade, de parcelas que a gente tem no campo, né? Geralmente num tamanho de 2 metros por 5 metros, e são delas que a gente acabou de ver todo aquele fluxo, né? E temos então o resultado final, que são as sementes nessas bolsas. Cada bolsa dessa corresponde a uma parcela no campo, uma família. Além disso, os melhoristas que estão caminhando no campo durante o verão, dentre as milhares de plantas, escolhem aproximadamente 6 a 7 mil que são então colhidas em plantas individuais, selecionadas especificamente, que vão parar nesses pacotinhos, né? São tratadas individualmente também, debulhadas individualmente, e essas que vão ser novamente, mediante todos os dados de qualidade que nós temos, de cocção, né, sensoriais, são com base nesses dados que nós vamos tomar a decisão se essa variedade, se essa linhagem avança ou não, né, para a linha final de melhoramento, que é esse fluxo de 12, 13 anos. Chegamos, portanto, ao final de mais um ciclo, né, depois de uma lavoura, depois de um ano, né, naqueles 13 do fluxograma de melhoramento. Todos os anos se repetem os ciclos de seleção, de plantio e seleção. Então estamos aqui munidos dos dados, dos experimentos, cerca de, repetindo, 50 a 60 parâmetros de cada variedade, de cada linhagem que estava no campo, e com base nisso nós selecionamos agora as que vão para o ano seguinte ou as que são rejeitadas e caem fora do sistema. Aqui nós estamos então nas casas de vegetação. Na verdade são 3 casas, mas são 5 ambientes, porque elas são particionadas, né? Elas têm temperatura controlada, máxima e a mínima, não passam dos valores que a gente coloca para a planta de arroz, né? Então aqui elas são desenvolvidas fora da estação normal, a gente tem luminosidade extra também durante a noite para complementar o fotoperíodo, né? A necessidade da planta em luz. E é usado também para multiplicação de material no inverno. Às vezes a gente precisa de sementes na próxima fase da cultura, a gente faz essa multiplicação no inverno. As plantas que vocês estão vendo aqui fazem parte de um experimento que elas mais tarde serão colocadas sob estresse de frio. Por quê? Buscando tolerância do arroz a baixas temperaturas, que é uma das limitações no contexto das mudanças climáticas, e também a gente faz testes para altas temperaturas. Outra unidade que faz parte do Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz Irrigado é a Câmara de Crescimento Controlado, um equipamento que comporta um certo número de plantas, estritamente controlado por software, por computador, onde a gente tem a condição de estipular exatamente a cada hora do dia qual vai ser a temperatura, a luminosidade e a umidade daquele ambiente. O cenário agrícola para a safra de verão em Santa Catarina é de aumento em quase todas as culturas, com destaque para o milho, que deve recuperar boa parte das perdas dos anos anteriores. Os analistas do CEPA, Centro de Socioeconomia do Estado, responsável pelo levantamento, eles estimam que o Estado viverá um momento singular, desde que o clima colabore, evidentemente. Confira na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. O nosso mundinho rural, tão bem distribuído por esse chão abençoado, fez de Santa Catarina um exemplo nacional, onde os 183 mil estabelecimentos rurais são responsáveis por cultivar uma área de 6,5 milhões de hectares. Por aqui, vivem 360 mil pessoas, basicamente em pequenas propriedades. E esse universo todo, algo em torno de 1.400.000 hectares, servem para as lavouras, para as áreas de grãos. A safra de verão do ano passado foi desagradável em quase todos os aspectos, menos em relação aos preços, já que eles subiram de forma substancial em quase todas as culturas. O ponto negativo foi o clima e algumas doenças que judiaram demais. Já para a safra que se avizinha, o cenário é um pouco mais alentador. A regularidade, com viés de alta, é o que mais chama atenção. Por isso a gente reuniu alguns dos principais analistas do Centro de Socioeconomia do Estado, o CEPA, para avaliar a estimativa de safra de verão. Nela, a média geral mostra números agradáveis. A gente
está num momento para realmente assegurar a produção para que a cadeia de suprimento de proteína e energia vegetal atendam a produção de suínos e aves de Santa Catarina. Com isto, eu tenho certeza que tanto as cooperativas quanto o setor agroindustrial poderão planejar melhor toda a sua logística de compras nesse ciclo de 2023, que quando essa safra começa a entrar nos depósitos aí de Santa Catarina. Você acha que tem muito a ver com a questão da precificação, que deu uma melhorada? A precificação é um dos fatores influentes que participa nessa dinâmica da escolha da produção pelo agricultor, né? Mas nós também temos o fator climático que acaba contribuindo, né? Quando você tem uma estimativa muito bem definida de estiagem, os agricultores optam por produzir culturas mais resilientes. Quando você tem outros fatores, é como um ambiente de relativa normalidade, uma expectativa de normalidade, eles tendem a correr maior risco e produzir culturas que o Estado também tem um maior interesse, né? No caso do milho, primeira safra, é possível que o Estado recupere as perdas dos últimos anos, se aproximando dos 3 milhões de toneladas. Milho grão, a expectativa é de uma recuperação da produção como um todo, né? O ano passado nós tivemos uma redução significativa da produção, né, da produtividade, por consequência da produção, que chegou a 1,8, próximo de 2 milhões de toneladas. Esse ano a expectativa é 2,7 milhões de toneladas, inicial. Então nós estamos prevendo aí uma produtividade média de 8,4, caso permaneça, né, tenha condições climáticas favoráveis. Então, essa recuperação da produção de milho para o estado de Santa Catarina é importante em função do alto consumo, né, do elevado consumo para suprimento das agroindústrias, principalmente produção de suínos e aves. Nós estamos em torno de 7,3, 7,5 milhões de toneladas, né, nosso consumo total de milho grão, produzimos 2,7. Mesmo assim, nós vamos continuar comprando de outros estados, de outros países para o suprimento, né? O Haroldo também avaliou o milho que é destinado à silagem. Como a bacia leiteira cresceu demais, os produtores seguem buscando um alimento saudável. Por isso, devem produzir algo em torno de 9 milhões de toneladas. Nós temos uma expectativa de recuperação de safra. Então nós temos aí projetado uma área de cultivo de cerca de 220 mil hectares de milho silagem. Então com um rendimento médio próximo a 40 toneladas por hectare, que é uma produção satisfatória, prevendo, né, uma estimativa de climática, né, satisfatória, né, que seja regular, né, as chuvas. Então essa recuperação é muito interessante para o estado, que é um grande produtor de leite, né? Nós somos hoje o 4º maior produtor de leite nacional, né, no Brasil, e essa produção, ela é o crescimento do cultivo de milho e silagem, ele vem com o crescimento da produção leiteira, né, como uma base de alimentação pecuária leiteira. No caso da soja, a queridinha dos produtores, a previsão é de um aumento acima de 28%, onde o maior incremento deve ser em produtividade. Ao longo dos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento bastante significativo da área de cultivo, né? Em torno de 30% da área nos últimos 10 anos. Hoje, nossa estimativa inicial está em 715 mil hectares, soja primeira safra. Na segunda safra, em torno de 50 mil hectares, mas a primeira safra que é a mais importante. Então, nós também estamos prevendo uma recuperação dessa produção, né, em função da estiagem do ano passado. Então, a soja está projetado aí cerca de 2,6 milhões de toneladas, né? O estado é autossuficiente na produção de soja. A exportação também é bastante significativa, né, do grão. E a produção, né, de farelo de soja, o processamento da soja no estado está aumentando bastante. Já o João esteve conosco para avaliar as culturas do arroz e do feijão. No caso do arroz, Santa Catarina deve manter os patamares anteriores,
com leve queda de 2%. Nós temos hoje em torno de 148 mil hectares de arroz e com uma produção bastante estabilizada na ordem de 125 a 126 mil toneladas. A expectativa para essa safra continua sendo boa. As lavouras a campo têm se desenvolvido bem, né? Não temos notícia de problemas no transcorrer da safra. Atualmente 68% de toda a área já está plantada, né? As áreas mais adiantadas são do sul do estado, do norte do estado, né? E a região sul já vem na sequência. A região sul é a principal região produtora, né? Em torno de 66% da área está lá, na região sul, que envolve as micro-regiões de Araranguá, Criciúma e Tubarão. E o litoral norte vem em segundo lugar na produção estadual. Na cultura do feijão, também primeira safra, a previsão é de queda de quase 4% na área plantada. Mas a boa notícia é que a produção deve aumentar 25% em relação à safra anterior. O feijão, aqui no estado, ele é dividido em duas safras. A primeira safra e a segunda safra. A primeira safra normalmente é uma safra maior, né? Apesar de que ela vem reduzindo nos últimos anos. A pressão de culturas com maior rentabilidade, como soja e milho, tem roubado a área de feijão. Então, ela não tem sido muito atrativa. Nessa safra de agora, em particular, nós vamos ter uma redução em torno de 4% no feijão primeira safra, justamente porque os preços não estão muito favoráveis, né? O feijão preto está na faixa de R$ 180, ele está cerca de 11% menor do que no mesmo período do ano passado, portanto, o produtor faz as contas, né? E, em compensação, o custo de produção aumentou mais de 20% nesse período. Então o produtor tem que fazer muita conta e a soja tem se tornado mais atrativa, melhor rentabilidade, é uma cultura de um ciclo maior, a soja, mas com preço garantido, né? É uma commodity, preço internacional. Já o feijão, apesar de ser uma cultura de ciclo curto, 3 meses o produtor faz a safra, ela tem não se mostrado muito atrativa por conta disso, principalmente o feijão preto. O feijão preto vem perdendo muito espaço. Enquanto o produtor vai fazendo o seu planejamento de safra, os analistas do CEPA ajudam fazendo estatísticas, porque é sempre bom ter aliados de peso na hora de decidir. E com essa notícia de boas perspectivas para a safra 22-23 em Santa Catarina, vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande e cooperado abraço a todos e até amanhã.